Para somar ou subtrair radicais, é preciso que os radicandos, se essa palavra radicandos aqui, coloquei entre aspas, né? Se o radicandos existe, se não existe eu estou criando agora, né? Sejam os mesmos, tá? Assim como os índices. Então, para você somar ou subtrair radicais, é preciso que os radicandos e os índices sejam os mesmos. Quando isso não acontece, podemos simplificar os radicais usando aquela propriedade de multiplicar ou dividir por uma constante k, tanto o índice quanto o expoente do radicando, tá? Exemplo, nós temos aqui a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica do número 4. Nesse exemplo, não podemos somar. Você não pode dizer que isso daqui é raiz cúbica de 7. Você não pode dizer isso. Mas não faça isso de jeito nenhum, porque isso aqui não é totalmente diferente. Os radicandos, olha só, os radicandos são diferentes. Observe que mesmo que os índices sejam os mesmos, né, o índice aqui nas duas são 3, se os radicandos forem diferentes, a gente não pode somar. Agora, se forem iguais, aí você pode. Mas como é que soma? Vamos supor que aqui seja a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica de 3. O que é isso? Isso vai dar a raiz cúbica de 6? Não, tá? Não é isso que você vai fazer. Quando você vai somar a raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 3, você pergunta, são quantos raiz cúbica de 3? São 2. Então você escreve isso como 2 vezes raiz cúbica de 3, tá? E não raiz cúbica de 6. Certo? É isso que está sendo dito aqui, tá? Raiz cúbica, raiz quarta, aliás, raiz quarta de 5 mais raiz quarta de 5. Observe como é escrito, tem 2 vezes aqui. Então, isso é 2 vezes raiz quarta de 5, tá? Para simplificar os radicais, podemos usar a decomposição em fatores primos. Tá? Você pode utilizar a decomposição em fatores primos para simplificar a coisa. Por exemplo, você tem aqui raiz quadrada de 50 menos raiz quadrada de 72. Isso é raiz quadrada de menos 20? Será que é? Faz sentido para você isso aí? Não. Por quê? Apesar de que o índice aqui é o mesmo, olha só, é o mesmo, os radicandos são diferentes. E mesmo que fossem iguais, eu não poderia simplesmente, né? 50 menos 50 é 0. Aí isso aí seria a raiz quadrada de 0. Não faz sentido também, tá? Então eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso porque está errado. Então como é que eu poderia fazer? Utiliza a decomposição em fatores primos, né? Como? 50 ele pode ser feito assim, a decomposição dele. Você começa dividindo ele pelo menor primo possível. Como 50 é par, ele é divisível por 2, né? E 2 é o menor número primo possível, né? Dá 25. 25 não é divisível nem por 2, nem por 3, mas é divisível por 5. Que dividido, né? Quando você divide, dá 5. E 5 é divisível por ele mesmo. 5 é o número primo, né? Só é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Dentro dessa categoria que a gente chama de número primo. E aí, abrindo um parêntese, eu também vou fazer um vídeo específico sobre os números primos, tá certo? Então espera aí que nos próximos dias tem bastante coisa, né? Só de informação que eu já passei aqui, números primos, números complexos, potenciação e várias outras coisas mais também que eu já reservei, o material já está pronto, é só gravar. Vamos lá, 72, a decomposição dele, divide por 2, 36 é par, divide por 2 de novo, dá 18, divide por 2 de novo, dá 9, divide por 3, dá 3, divide por 3 de novo, isso dá 1, tá? Então você observa aqui, o 5 ele pode ser escrito como assim, né? Esse 5 vezes 5 aqui, o 5 aparece 2 vezes. Então o 50 pode ser escrito como 2 vezes 5 ao quadrado. E o 72, observa aqui, ó, 2 aqui e o 3. Então, o 72 pode ser escrito como 2 ao quadrado, vezes 2, que esse 2 ficou sozinho, vezes o 3 ao quadrado também, né? Então, observa como é que ficou isso aqui.
Então, o 50 a raiz quadrada de 50 pode ser escrito como 2, que eu até escrevi aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Ele aparece aqui. Esse 5 ao quadrado, utilizando a primeira propriedade que nós vimos, tá? Fica aqui do lado de fora. E o 2 com expoente 1 permanece dentro da raiz, tá? O que eu fiz aqui? Eu simplifiquei. Raiz 50, raiz de 50 eu escrevi como 5 raiz de 2. Está mais simplificado aqui. O de 72 eu vou escrever ele dessa maneira, né? 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. E isso dá 6 raiz de 2. Você simplifica aqui o índice, né? O 2 vem para cá para fora, entre aspas, né? E fica o 2 do lado de fora e o 3 também. 2 vezes 3, 6, tá? Por isso que fica 6 raiz de 2. Ou seja, esse raiz de 50 menos raiz de 72 pode ser escrito assim agora. Raiz é 5 raiz de 2 menos 6 raiz de 2, e isso dá menos raiz de 2. Por quê? Porque agora você tem aqui, ó, índices iguais, você pode subtrair, tá? Índice e expoente igual agora, e radicando, tudo é igual aqui. Então, 5 menos 6 é menos 1, tá? E esse menos 1 aparece aqui antes do raiz de 2, tá? Menos 1 vezes raiz de 2.